Olá a todos, o meu nome é Rita e eu moro na Coreia do Sul há 5 anos. Nesse canal a gente fala sobre como é viver aqui e também compartilha algumas dicas de coreano. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais de recursos e métodos que uso para estudar coreano e dar algumas dicas também para todos os levels. Eu sei as partes mais difíceis de estudar coreano e queria compartilhar algumas dicas para ajudá-los a ganhar tempo e aprender coreano de uma forma mais rápida e eficaz. As dicas que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando comecei. Eu tenho um método especial onde encontro ajuda profissional e apoio para estudar coreano em casa. É uma plataforma chamada iTalki. A iTalki também é o patrocinador do vídeo de hoje e eu gostaria de dizer um muito obrigada. Com a iTalki você pode ficar fluente em qualquer idioma. Sempre haverá professores qualificados e certificados para você. É possível também ter aulas individuais com professores certificados e com experiência comprovada em mais de 150 idiomas. É um lugar onde os professores do mundo todo compartilham seus idiomas, dialetos e culturas. Aqui você estuda no seu ritmo e sem se preocupar com horários rígidos ou taxas fixas. E além disso, você tem a comunidade iTalki, onde você pode praticar gratuitamente e fazer amigos do mundo todo. E também consegue ter feedback de falantes nativos e professores profissionais. Desenvolva suas habilidades no idioma construindo conexões com outras pessoas e compartilhe experiências com milhões de alunos de línguas em mais de 190 países. Aqui você aprende da maneira que melhor funciona para você com aulas feitas sob medida. Aula individual, a qualquer hora, em qualquer lugar e uma variedade de métodos de aprendizagem. Pague por aula, sem assinatura mensal e sem compromisso. Junte-se ao iTalki para ter aulas particulares e praticar o idioma da comunidade gratuitamente agora mesmo. O iTalki oferece vários cupons e créditos de vez em quando, principalmente no final de 2021. Você não vai ficar de fora dessa, né? Eu já uso o iTalki há um bom tempo para aprender coreano e é por isso que confio tanto e estou compartilhando aqui com vocês também. Fazer aulas em grupo ou escola pode ser cansativo ou não focar no que a gente quer aprender. E cursos online também não me motivam muito nos estudos. É igual quando pagamos por uma academia pensando que seremos consistentes só porque foi muito caro, né? E no final a gente desiste mesmo assim. Ter um professor ali na minha frente, dando aula focado no que eu quero aprender, me faz me sentir mais motivada para estudar e não desistir facilmente. Se você também está aprendendo o idioma ou planeja aprender, inscreva-se gratuitamente pelo link que vou deixar na descrição desse vídeo. Ah, e o iTalki está enviando também várias ofertas de vez em quando. Tá esperando o quê? Não espera o ano novo chegar para começar algo novo? Comece agora mesmo. K-pop foi uma das principais razões que me levaram a estudar coreano e também é muito divertido assim estudar com música. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais do meu método e algumas dicas. Para iniciantes, eu recomendo você pegar uma música que você gosta e você vai escrever a letra inteira dela para praticar a escrita. Depois, repita em voz alta para aprender a pronúncia de todas as palavras. Eu recomendo, nesse caso, músicas lentas, porque as rápidas, talvez você não consiga acompanhar. Depois de ter escrito toda a música, pegue as palavras que mais se repetem e faça uma anotação separada com a tradução delas. Recomendo também revisar sempre essas palavras, porque é assim que a gente aprende vocabulário. Para intermediário avançado, não acho necessário escrever a letra inteira, pois a sua escrita já deve estar boa. Recomendo apenas escrever algumas partes importantes ou a sua favorita. Aprenda da letra pelo menos uma gramática e algumas palavras. Uma dica que serve para os dois levels. Cante a música em formato de karaokê. Recomendo não ter ninguém por perto, assim você vai ter menos vergonha. E se você puder, também grave você cantando e depois confira a sua pronúncia para ver onde você precisa praticar mais. Outra dica importante é aprender com música. Isso vale para qualquer língua. Não se concentre em cada palavra, não faça que nem eu que traduzia as músicas inteiras no começo do aprendizado. Porque às vezes a letra pode ser bem poética, com muitas palavras que você nem vai usar no seu dia a dia. Então foque primeiro no vocabulário principal. Comece um blog ou apenas um simples diário. Escreva frases com novos pontos gramaticais e vocabulário que você aprendeu anteriormente.
Repita os pontos gramaticais e o vocabulário várias vezes para lembrá-los mais tarde. Envie o texto para algum professor nativo ou poste na comunidade gratuita que eu introduzi anteriormente para ter algum feedback. Ou então você pode gravar vídeos amadores só para treinar a pronúncia e conversação. Não precisa ser de alta qualidade, você não precisa editar, e se você quiser postar, você pode deixar até no privado para ninguém ver, só você. Certifique-se de ouvir a sua pronúncia e corrigir os erros na próxima. É muito comum quando a gente fala alguma coisa não perceber onde erramos e só conseguir saber depois que a gente ouve nós mesmos falando. Tente usar sempre uma nova gramática e vocabulário e desafiar você mesmo. Saia da sua zona de conforto. Agora, algumas dicas que eu vou dar aqui que servem para todo mundo. Você não precisa vir para a Coreia para aprender coreano. Com as dicas desse vídeo, você pode melhorar muito sozinho. E se você não for o tipo de pessoa consistente, assim que nem eu, não se esqueça de encontrar um professor para você. Eu sempre falo sobre isso, mas nunca use romanização para estudar coreano. É difícil mudar depois se você se acostumar no começo com ela. E não dê ouvido às pessoas que dizem que você nunca aprenderá coreano ou você nunca vai ir para a Coreia. Concentre-se em você mesmo e em seus objetivos. E lembre-se de sua motivação para estudar coreano. Escreva em algum lugar e leia todos os dias. Imersão é a chave. Mesmo se você não estiver na Coreia, consuma muito conteúdo coreano. Leia as notícias coreanas, siga o conteúdo coreano nas redes sociais, ouça muita música coreana e assista às novelas coreanas também, né? Como desculpa que você está estudando. Se você tiver alguma dúvida, poste em plataformas gratuitas como o iTalk, que eu falei anteriormente, para que essa dúvida seja respondida por nativos em pouco tempo e seus textos e exercícios possam ser corrigidos também. Por último, mas não menos importante, sempre revise o conteúdo. Revisão é a chave para aprender uma língua. Não espere o ano novo começar para mudar de hábitos e aprender algo novo. Comece agora mesmo. Não esqueça de dar like no vídeo e deixar um comentário se você gostou do conteúdo. E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, pois faz muita diferença para mim e para o meu trabalho. E clique no sininho para ativar as notificações de próximos vídeos. Vamos apoiar uns aos outros nessa jornada. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!